Olá pessoal, falar um pouquinho para vocês a história da anestesia é uma história pitoresca e que mostra muito do egocentrismo já dos médicos, como eles disputavam aí a fama em relação à descoberta da anestesia. A gente tem uma história pré-anestesia que é muito ruim, uma história de muito sofrimento para os pacientes, de não haver nenhum método, principalmente analgésico, para tirar a dor das pequenas cirurgias, que na verdade a cirurgia era muito limitada, era limitada a pequenos procedimentos de excisão de tumores superficiais ou até de algumas amputações, essas obviamente muito mais dolorosas, e a gente tem aí uma história de barbárie, de muito sofrimento. Felizes eram os pacientes que acabavam desmaiando durante o procedimento e tivessem aí um cirurgião bem rápido e também um grupo de assistência que pudesse segurar o paciente para o paciente não sair correndo porque o sofrimento era grande. A história da anestesia mesmo começa com a descoberta, com a primeira demonstração, com o éter, em 1846, a gente sabe muito bem disso, mas antes a gente já tem aí umas tentativas em relação à anestesia. Então a descoberta do gás do riso já foi em 1776, a gente já tem algumas descrições do gás do riso, do protóxido, e que não foi utilizado de uma forma eficaz nessa época, mas depois um dentista, o Horace Wells, ele começou a observar o uso do protóxido, também nas exibições públicas que se utilizava protóxido, as pessoas inalavam protóxido e ficavam eufóricas, saíam correndo. Ele observou que um dos participantes teve um trauma e mesmo sangrando ele continuou a correr sem notar que ele estava machucado. E aí ele falou, poxa, tem aí um potencial analgésico nesse gás, no gás do riso, no protóxido. Eu vou começar a utilizar, começou a utilizar de uma forma experimental em animais, começou a utilizar nos seus assistentes, começou a utilizar nele, começou a extrair dente, ele era um dentista, e ele começou a ver que era muito efetiva a analgesia que ele obtinha, começou a ganhar muito dinheiro, e aí ele resolveu levar para Harvard, lá para Boston, para a Faculdade de Medicina, para os acadêmicos aprovarem. Conversou com um amigo, William Thomas Green Morton, falou, Morton, me apresenta lá, porque eu preciso mostrar aí a descoberta do protóxido. E o Morton conseguiu uma demonstração, levou o Horace Wells para os acadêmicos da época e realmente existia um potencial, mas o paciente que ele levou não entrou em plano anestésico, ele foi tirar o dente, o paciente teve muita dor, xingou o Horace Wells e de lá ele saiu vaiado, chamado de charlatão, ele saiu muito frustrado, no fim ele acaba até se suicidando depois, mais para frente. E aí o William Thomas Green Morton, viu ali o potencial, vai conversar com o seu professor de química da época, que era um cara muito esperto, e esse professor chamado Charles Jackson, ele sugere, fala para o Green Morton, fala, vai lá cara, usa o éter, que o éter não dá hipóxia, ele é mais potente e você vai ter uma melhor anestesia. E realmente foi isso que ele fez. No célebre dia 16 de outubro de 1846, ele foi lá e anestesiou um paciente para uma extirpação de um tumor cervical. E deu certo, o cirurgião olhou para todo mundo e falou, pessoal, aqui não tem truque, aqui não tem nenhuma mágica, realmente abre-se um novo capítulo na história da medicina com a descoberta da anestesia. E isso foi muito bacana, propiciou aí um avanço grande da cirurgia, mas a questão do éter, da descoberta do éter, depois virou uma grande briga que foi até parar no Congresso Nacional dos Estados Unidos. Então, o professor Charles Jackson quis a patente, né, quis falar que ele que tinha descoberto. O próprio Morton quis patentear o éter como se fosse uma descoberta dele, mas o éter já existia há algum tempo. Isso envolveu muita briga e mostra aí já a natureza, né, egocêntrica que a gente tem nessas áreas médicas, que é muito aflorada, e isso é a própria história da anestesia. Então esse é um relato aí, um resumido do que aconteceu com o éter, a grande briga do éter depois, que envolveu também outras pessoas e que no fim
todo mundo saiu muito desgastado e o Orson Welles acabou se suicidando, né, com as suas péssimas experiências com protóxido. O Morton também acabou agonizando aí, tendo um infarto e morrendo em pleno Central Park, né? E o professor de química também acabou morrendo mais velho, mas também teve aí um sofrimento, um desgaste de briga durante toda a sua vida. Então essa é a história da anestesia, vale muito para a gente refletir sobre ela e ver aí o nosso ego e a relação dos médicos com isso. Ok, pessoal? Valeu!